Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Bom dia, Isis! Hoje, terça-feira, retomando. Queremos saber o que vão fazer. Gilberto Gil e a família. Bom dia, Simone. Bom dia, Carolina, de novo. Tava com saudade, Isis? Queremos notícia mais séria. É ruim, né? Quando a gente sai assim. Bom dia, Ana Karenina. Retomando o Dharma. Viram como a gente sente falta, né? Eu tô sentindo muita falta. Bom dia, Rosana. Bom dia, Natalina. Ana Karenina e Natalina. Hoje tem aulinha, né? Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Pertile, meu parente. Bom dia, Luana. E aí, surtaram nesses dias que não teve Dharma? Música linda, né, Ana Tereza? Bom dia, nega. Tô de volta. Vamos tomar café essa semana. Bom dia, Deni. Tudo bem, gente? Essa música é linda. Esse disco é Em Casa com os Gil. E é toda uma família enorme, né, de musicistas, assim. Bom dia, Kátia. Como é que tá? Tudo certinho? Coisa boa. Eu tava com saudade já. É bom fazer essas viagens. É uma coisa bastante puxada, cansativa, mas é bom voltar também. Tava com saudade do Dharma. Bom dia, Grácia. Da gente poder estar aqui juntinho, falando sobre as nossas vidas, né, emotivas. Tudo certo? Chegando o pessoal aí. Bem melhor, diz a Kátia. Amei a visita de vocês, diz ela, porque sábado eu desci no aeroporto, eu estava chegando de Campo Grande, lá no Mato Grosso. Aí cheguei em Porto Alegre e disse, vamos almoçar com a minha amiga de 36 anos de amizade. Aí almoçamos lá rapidinho com eles e vim para casa. Bom dia, Ângela. Vim para casa, descansei um pouco. Domingo já voltei a Porto Alegre, já amanheci em São Paulo ontem. Lá trabalho. É uma loucura, né? De noite estava em casa de novo, de tardezinha estava em casa de novo. Então uma correria imensa, assim. Ainda estou meio mareado, porque não consegui descansar desde semana passada. Mas bora lá. Estou super feliz que a gente está aqui de novo. Bom dia, Carla. Chegaram todo mundo? Vamos começar? Estou super feliz que a gente está aqui de volta. Bom dia, Stanley. Então aqui, ó. Buda Rebelde. Tá? Buda Rebelde, editora Lúcia da Letra, Pão Lopes Rinpoche. Bora lá. Como é que eu marquei aqui? Eu nem sei onde nós paramos. Vamos tentar ver aqui onde é que nós paramos. Comprou o livro também, Ana Karenina. Ótimo. A Kátia também me disse que comprou. O pessoal tá... É isso aí, tem que ter. Esses livros é bacana ter. Bom dia, Mauro. Tudo certo aí? Vamos. Bom dia, Dani. Vamos voltar um pouquinho. Ou não me lembro direito onde a gente parou. Vamos seguir aqui. Não importa como rotulemos. Eu não falei das notícias da paróquia, né? Então, hoje à noite tem a tardinha. A Natalina comprou também. Que legal, viu, Ana Tereza? É isso aí, ó. Fazer com que isso incentive o Vitor Barreto, que é filho da Ana Tereza Barreto, continue nessa caminhada. Isso é um incentivo. São pequenas estruturas que vão se movimentando, assim, que a gente movimenta aqui na arquitetura da mente, mas já ajuda, né? Um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro e vai indo. Acho muito legal isso. Essa comunhão, assim, acho muito bacana. Fora os que a gente não sabe, né? Que compra, tem vários que me dizem que compraram. Então, Notícias Paróquia. Hoje à noite a tardinha tem yoga com a Amanda, 17h45, e também online, presencial online. A nega também comprou, que legal. E pode ser presencial e online. E depois tem aula comigo, tem encontro comigo, e aí a gente também faz online e presencial. E amanhã de manhã 7h15, beleza? É isso aí. Bora lá, qualquer coisinha é só chamar. Não importa como rotulemos os ensinamentos do Buda, não importa. Como religião ou como caminho espiritual. O corpo de conhecimento contido nas escrituras budistas não foi planejado para substituir o nosso processo de questionamento.
Ele é mais como um laboratório de pesquisa bem equipado, onde podemos encontrar ferramentas de todos os tipos para investigarmos a própria experiência. Bom dia, Rosana. Então, o que ele está querendo dizer? Não importa qual é o meio, bom dia, Lu, qual é o meio que tu vai, o meio hábil que tu tem para entender. Ah, mas o meu meio eu tenho uma visão ritualística, uma visão da religião, eu preciso da religião para me sustentar e me manter nesse lugar, nesse estado de equilíbrio mental. Beleza, tá ali, tu usa essas ferramentas que tu tem. Um outro vai olhar com outro olhar. Não, eu já penso que eu vou olhar através de uma relação mais espiritual. Ótimo. Aí outro chega e diz, eu vou olhar mais com filosofia, eu quero olhar como filosofia. Pronto. Aí tu olha. É bacana isso, né? É muito, muito raro, né? Bom dia, Ames Locassi. Como é que tá, Karen? Bom dia, Paulinha. Ele é mais como um laboratório. De fato, algumas visões budistas podem até ser vistas em alguns contextos como antirreligiosas. Para começar, trata-se de uma tradição não teísta. Na perspectiva budista, não há uma entidade sobrenatural que existe fora de nossa mente. Não há um ser ou força que tenha o poder de controlar a nossa experiência ou dela criar um céu ou um inferno. Então não existe um Deus, não existe um guru, alguma coisa externa, tá? E que é responsável pelo estado de vida que a gente está passando. No budismo não tem isso, não tem onde se agarrar a não ser. Tua vida está como está, por causas e condições, né? E é de responsabilidade tua. Como é que eu mudo isso? Muda as tuas ações. É muito direto. E se a gente for ver, é bem isso mesmo. E isso dá uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho bom isso. Perde um pouco o chão, às vezes, eu confesso, porque às vezes a gente quer acreditar em alguma coisa, mas é isso. Mesmo seres iluminados como Buda não têm o poder de controlar a mente dos outros. Eles não podem criar um mundo melhor ou pior para nós, ou dissipar a nossa confusão. Então ninguém pode fazer por nós. A nossa confusão é criada pela nossa mente. E ela só pode transformar a si própria. Assim, a entidade mais poderosa no caminho espiritual budista é a mente. Maluco, né? A Lu escreveu, não tem transferência de responsabilidade. Não tem. A coisa mais próxima da noção de um Deus no budismo é provavelmente o estado de iluminação. Bom dia, Eliana. Mas até mesmo a iluminação é considerada uma realização humana. O desenvolvimento da consciência ao seu estado mais elevado. O Buda ensinou que todos os seres humanos têm capacidade de alcançar esse nível de realização. Essa é a diferença entre o enfoque das tradições teístas e não teístas. Estão vendo? Então todo mundo pode ser um ser iluminado. Já nas religiões teístas, né, nas relações teístas de pensamento, obviamente tu serás sempre um pecador, sempre alguém que não tem capacidade para sair desse estado. Se eu disser quero me tornar Deus, isso vai soar como uma loucura, ou mesmo como uma blasfêmia para um teísta, sendo considerado um pensamento muito ambicioso e egocêntrico. Mas na tradição budista somos encorajados a nos tornar Budas, a despertar. Estão vendo? Todo mundo consegue. Essa é a questão. Por que que o outro meio não vai ponderar isso? Por causa da manipulação, né, gente? Óbvio. Não está claro isso? Está claro, né? O Buda também ensinou outra ideia um pouco desafiadora. A noção de vacuidade. Trataremos sobre esse assunto de maneira mais aprofundada mais adiante. Mas já podemos dizer que é a visão de que não há um eu verdadeiro, em um mundo verdadeiro que existem exatamente como os vemos agora. O Buda disse que quando não compreendemos a vacuidade, não vemos o que realmente se apresenta. Temos apenas uma visão grosseira da realidade.
Do ponto de vista budista, portanto, não há um salvador, assim como não há ninguém a ser salvo. Então, entenderam? Se não há um salvador, não há um ser para ser salvo. Não, eu não tenho que ser salvo de nada, eu tenho que ver, tenho que enxergar desse ponto de vista em que eu estou gerando essa confusão toda. Mas mais adiante ele vai falar sobre isso. Por mais que isso possa impressionar ou soar radical, não é muito diferente do que a ciência nos diz atualmente sobre o mundo subatômico. Graças à pesquisa científica, hoje sabemos que o mundo que vemos a olho nu é como uma ilusão de ótica. Sob a superfície sólida, outra coisa bem diferente se passa. Se tentarmos encontrar a substância efetiva da matéria, tudo o que encontraremos serão partículas agindo como ondas e ondas agindo como partículas. Onde qualquer uma dessas coisas está em um dado momento é apenas uma mera probabilidade. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se tu olhar qualquer elemento, né, pegar esse mouse aqui, né, se tu olhar, tu olha com uma composição, né? Parece um estado sólido, né, de uma composição. Mas essa composição, se eu olhar mais de perto, vou ver partículas subatômicas. E tu não consegue ver exatamente em que ponto está. Porque se tu medir a localização, tu não vai medir de onde ela surge, porque ela está sempre em movimento. Tu nunca vai conseguir ver isso. E ela se movimenta a ponto de criar essa forma, né? Essa é uma das formas. Bom dia, Cris. Então essa é uma das formas que vai acontecer. Mas eu olho aquilo e está tudo bem. Daí você pode estar se perguntando, né? Mas e qual é o problema? É um mouse. É um mouse, mas não é um mouse. A questão é sempre essa. É, mas não é, mas é. Por uma verdade relativa, eu tenho que acreditar que é um mouse. Eu dou esse significado, porque senão a gente ia enlouquecer, né? É importante criar significados. Mas é importante eu também criar esse distanciamento de ver que não é, né? Aquela estrutura, ela é uma estrutura de átomos que foram combinadas daquela forma e formaram aquilo. Aonde a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Quando eu transformo em sólido novamente, trazer o budismo para digerir, né? Senão não funciona. Quando eu transformo em sólido aquilo que eu sou, que eu digo eu sou isso, eu não estou entendendo vacuidade. Eu olho e digo eu sou isso, mas eu também digo não, mas o mouse não é isso, então tu não está entendendo. Tu não é isso que tu é, que tu está dizendo que é. E também os teus pensamentos e as tuas emoções não são sólidas. Quando eu conseguir trabalhar isso, eu crio um distanciamento. E depois que eu conseguir entender melhor ainda, esse que cria o distanciamento também não existe. Aí a coisa se dissolve. Aí é só um Buda, né? Por enquanto, eu estou só criando distanciamentos. Quando vimos coisas assim sobre o universo dos cientistas, eles soam fascinantes e muito espirituais. Mas quando ouvimos do Buda algo parecido sobre nós mesmos, a ideia de um Deus todo-poderoso, de um reino dos céus, volta a parecer muito interessante. Quando é que vocês podem quebrar com essas transferências de identidade, assim que eu estava falando, sobre esse eu sólido? Quando vocês se encontram com as pessoas. Nessas viagens que eu faço, como eu visito muitos hospitais e hotel, no caso de Campo Grande, existe sempre uma espera muito... as pessoas realmente estão muito ansiosas, me esperando, porque elas têm uma necessidade muito grande de mudança nos lugares. Então eu estava no IBCC, o Instituto do Controle do Câncer, né, do Brasil, lá em São Paulo, um mega hospital gigantesco, só sobre o câncer, só do tratamento oncológico, e eu vou reformar dessa rede que eu sou arquiteto. E eles estavam esperando muito ansiosos, né? E ansiosos de um ponto assim, tá chegando o arquiteto, porque eu fui muito bem falado lá dentro da instituição, aquela coisa toda, os superintendentes, eles me têm realmente como um grande parceiro, assim, e eles estavam muito ansiosos. E aí aquela ansiedade cria o quê? Cria uma formalidade e cria um engessamento daquele que está chegando, né? No meu caso, eu, né? E isso deixa muito distante, porque cria sólido, transforma aquilo no mouse, e eu não posso ser qualquer outra coisa daí. Sabe? Eu tenho que chegar lá, eles já disseram, nós estávamos esperando a visita do senhor. Eu só olhei, senhor. Senhor aonde? E aí aquela expectativa assim, dos diretores, das diretoras, no caso, eram todas diretoras, né?
Eu disse, não tem nada aqui para apresentar que seja sólido, né? Já fui desfazendo aquilo e a gente colocando numa situação muito igual, assim, muito desconstrução de rótulos, já no primeiro momento da reunião, assim. Disse, olha, desconstrua esse rótulo. Eu estou aqui numa posição assim como vocês. É apenas de trabalhar, mais nada. Não existe esse doutor que vocês estão criando. E aquilo ficou alegre, ficou divertido, sabe? Porque se entendeu isso. Se entendeu que não é um mouse. Não precisa me olhar com esse... Isso é muito legal quando aplica o budismo no dia a dia. E aí se desfaz. O mouse já não é mais mouse, ele pode ser qualquer coisa, pode brincar com ele, pode mexer, entende? E isso fica muito legal. Bom dia, Magda, bom dia, Lúcia. Quando isso se desfaz, a gente se vê. Quando eu olho para alguém, eu aprisiono aquela pessoa naquele lugar e ela tem que se comportar de acordo com as expectativas do outro. Aí não funciona. Eu disse, quebrem qualquer expectativa aí, porque eu vou quebrar todas elas. Aí fica fluido. Entenderam? Agora, como é que a gente geralmente chega? Chega bancando uma pose para se manter no local, né? Aí não aproxima. Quando ouvimos coisas assim sobre o universo dos cientistas, eles soam fascinantes e muito espirituais. Mas quando ouvimos do Buda algo parecido sobre nós mesmos, a ideia de um Deus todo-poderoso, de um reino dos céus, volta a parecer muito interessante. Então o que ele está querendo dizer aqui, quando a gente está olhando através de um método científico, através de um protocolo, né, o budismo é um protocolo. Né? Assim como uma análise científica, quando tu está olhando um elemento, né, alguma coisa, é um protocolo que tu está usando, né, para fazer aquela observação científica. Aí tu está olhando, não, eu anotei essas características, isso e aquilo. Só que quando tu olha para a mente e tu não consegue entender, tu já não está mais usando um protocolo quando tu diz, eu não entendi, então Deus resolve. O budismo vai dizer, não, é um protocolo, siga esse protocolo, esse caminho. E aí o Buda deixou ali 85 mil ensinamentos, 84 mil ensinamentos, que já viraram milhares, né, tem os sublinks. E aí então tu vai usar esse protocolo, se tu seguir, tu vai chegar nesse resultado. Como eu transformo, sei lá, como eu crio um novo elemento? Segue o protocolo. É a mesma coisa. Só que a gente desanima, né? Tu começa a praticar, olhar, se impressiona com algumas coisas que surgem, né? E já sai do protocolo. Encontrei isso. Mas tu não estava usando o protocolo. Isso não faz parte do protocolo. Então, e aí a gente quando olha para isso, transforma numa coisa muito espiritual, já quer que seja algo assim do tipo, nossa, eu vi luzes, eu estou me transformando num ser sobrenatural, e não sei o que, pronto, saiu do protocolo. Tu não vai atingir. Se a gente se mantiver no protocolo, tu vai encontrar. Né? A Lu escreveu, isso é muito bom mesmo. Bom dia, Gena. É isso? Gena Dallagnol. No entanto, aquilo que inicialmente nos assusta sobre a vacuidade acaba por se tornar uma boa notícia. Quando olhamos para a vacuidade de mais de perto, vemos que na verdade ela é totalmente recheada. Vacuidade é apenas uma palavra que descreve uma experiência. Nossa mente pegando a palavra e a transformando em conceito. Se tomamos o conceito como sendo a própria experiência, perdemos a melhor parte. Por exemplo, se alguém nunca viveu o amor e tudo o que sabe sobre ele é uma definição do dicionário, certamente não terá muita noção da amplitude dessa experiência. O mesmo se dá com a vacuidade. De fato, vacuidade e amor estão relacionados. Também chegaremos a este ponto mais tarde. Por ora, digamos que apenas que quando unificamos vacuidade e amor, surge uma experiência que está além de cada uma dessas coisas separadas. A experiência dessa união de amor e vacuidade é o despertar de nosso coração de Buda rebelde. Então, devagar aqui. Essa experiência que surge quando tu percebe a vacuidade, essa vaziedade de que não existe um eu separado dos outros, que essa criação é uma criação feita, ela é ilusória, ela não é real. Quando tu percebe isso, no dia que vocês estiverem praticando muito intensamente, às vezes tem um lampejo, não precisa necessariamente estar praticando, às vezes vocês já tiveram esse insight assim, de perceber essa conexão, essa comunhão com o mundo, com o todo, e vocês se sentiram plenos, inteiros, íntegros, de integridade, de inteireza, né? Então, quando vocês sentiram isso, esse insight fugaz, fugidio, etéreo,
ele faz com que a gente se sinta uno. E daqui a pouco alguns vão dizer, eu me senti uno com Deus, uno com... Tudo bem, Deus pode ser Deus. Deus de Spinoza é a natureza. O Spinoza, quando disse que, que ele se rebela, né, contra a religião, o dia Mariana, ele vai dizer isso, né? Eu estou uno com Deus. Só que ele estava dizendo Deus como a natureza, todo esse complexo. Einstein vai dizer isso também, e as pessoas vão pegar aquilo, os religiosos vão pegar aquilo, até um cientista diz que Deus existe. Não, Einstein diz que acredita no Deus de Spinoza. Vocês já leram Spinoza? Tentem ler. Então é isso, é esse Deus, esse Deus natureza. Ele não está negando a existência ou não de um Deus fora de uma realidade metafísica. Não importa isso muito para o budismo, nem para Einstein, nem para Spinoza. Porque não importa, não interessa. Interessa a nossa compreensão da nossa mente. Entenderam? Então quando vocês sentiram algo assim, tipo um insight, né, e aquilo trouxe uma leveza, trouxe um amor tão grande, e daqui a pouco ele some, esse insight é a vacuidade e transforma tudo em amor. É esse amor que ele está dizendo. Porque a gente se sente preenchido desse prazer imenso. Alguns vão dizer, me senti preenchido por Deus. Tá bem, né? Um Deus da vacuidade. Né? A vacuidade é Deus. Então tu vai sentir isso. Tu pode manter isso. Só que tem um outro porém. Se tu fores um praticante e sentires isso durante a prática e não tiver um instrutor que também já tenha passado por isso e prolongado esse estado, tu pode cair num abismo. E esse abismo é perigoso. Esse abismo é perigoso. Porque tu pode cair no lado inverso. Tu pode acreditar que então tu te apavorar com aquilo que tu vê. Tu te assusta realmente com aquilo que tu percebe. Aí nesse momento é preciso ter um instrutor que te responda essas perguntas, o que surgiu. Porque senão tu cai num abismo, e esse abismo é perigoso. Não é um susto, é apenas para ver que existe, a beleza é uma linha tênue, porque não há, gente, prestem atenção, não há onde se agarrar no caminho do meio. Ou tu cai no existencialismo ou no niilismo, tu vai cair em algum dos dois. Não há onde se agarrar no caminho do meio. Ou tu tem a presença, tu mantém essa presença dessa sensação, dessa experiência. Se tu conseguires manter, tu passa, tu atravessa essa linha tênue. Senão pode ser algo bem assustador. Mas é maravilhoso. É um assustador maravilhoso. Acreditem. As coisas como elas são. Ficou mais ou menos claro para vocês? Alguém já sentiu esse estado de inteireza, assim, alguma vez, e daqui a pouco fugiu? É um falso samadhi. Por que falso? Porque ele não se mantém, só por isso. Não é que é falso. Ele é verdadeiro, mas é falso, porque ele não consegue se manter por muito tempo. Ele se mantém até que alguém te chame, né? Ou te dê conta que tu tem que pagar o boleto. Aí foi. Então esse falso samadhi. Alguém já sentiu essa presença assim? Me conta aí. Mas sem substância, sem nada, é do nada, assim, tá? Com substância não é isso, é outra coisa, é só uma mente alterada, não é a consciência verdadeira, ela é só uma mente alterada. Eu usei a ayahuasca, não, lamento dizer, mas é só uma consciência alterada. Estamos sempre tentando ficar em dia com a realidade, com a que apenas é. A Luana diz sim, durante a prática. Falando em prática, vamos fazer a prática. Amanhã a gente continua, porque agora começou esse novo subcapítulo aqui, subtítulo, As Coisas Como Elas São. Daí ele vai se prolongar um pouco. Esses momentos podem acontecer até tu andando na rua, assim. Aí daqui a pouco tudo faz sentido. E aí tu tem... Ou não. Não é. A Ana Teresa disse sim, mas passou rápido. É isso aí. A gente tem que descobrir os caminhos. Né? Os caminhos são os que o Buda deixou ali, descrito, ponto a ponto. Se seguir, a gente chega lá de novo. Colocando o corpo numa postura ideal para hoje. Aproveitem esses minutos que vocês estão dando para si. Não subestimem a capacidade e a prática, mesmo que pouco tempo.
Assim como num piscar de olhos eu deixo de enxergar o mundo, num piscar de olhos eu consigo enxergar minha mente. E deixando o corpo nessa postura que vocês escolheram para hoje, terça-feira. Veja se é possível levar atenção ao ato de respirar. Apenas percebendo o ar entrando. E o ar saindo. Quando o ar entra, para onde vai. Quando o ar sai, que caminho ele percorre. Veja se consegue apreciar, experienciar isso como se fosse a primeira vez que você percebe o ar entrando e saindo, com toda a curiosidade. Qual a temperatura, qual a velocidade, qual a extensão de tempo dele entrando e saindo. Que locais no corpo eu percebo? Seja curiosa, curioso, tente. Sem necessidade de mudar, apenas quando a respiração surge. Veja que se você está no momento presente, apenas observando esse ar entrando e saindo, com curiosidade, não é possível coexistir esse eu que você diz ser eu profissional, eu mãe, eu pai, eu filha, filho, eu gênero. Veja que não é possível coabitar. Tente, experimente. Se há alguma existência sólida de um eu, enquanto você apenas observa a respiração. Se você fechar os olhos, talvez veja que não há nada, nem o corpo. Não há quem respire. Há apenas ar. E então a respiração vai cessando cada vez mais, tornando cada vez mais sutil, quase imperceptível. E você fica ali, nesse lugar. Basta poucos segundos e eu transformo o mundo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se transformem em toque a todos, todas, todos, e que nós possamos tornar um caminho iluminado. Gente, bom dia, boa terça, que bom que nós retomamos, coisa boa, né? Espetáculo retomar o Dharma com vocês. E até amanhã, então.